Bom, quero agradecer essas 3h30 que o bispo me deu para ministrar, mas eu nunca passo de 2, então vocês podem ficar tranquilos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá, peraí. Calma aí, eu vou chegar lá. Peguei. Aleluia. Quantos estão abertos aí à palavra? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Você que achou, dá um sinal de vida aí. Ok, diz assim a palavra. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Afinal, pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhe questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você desse um abraço bem forte nela e declarasse após mim assim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplaude esse Deus maravilhoso, soberano, bendito, excelso, sublime. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, adoração, soberania, majestade, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero meditar, à luz desse texto, no seguinte tema: provocadores de milagres. Como gerar um ambiente favorável para o agir de Deus. Você pode repetir comigo: provocadores de milagres. Como gerar um ambiente favorável para o agir de Deus. Aleluia. Esse texto, irmãos, traz muitas lições poderosas a respeito desse princípio que eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria que você imaginasse essa cena: 4 amigos que têm em comum um amigo que não anda, um amigo que está paralítico. Eles olham para esse amigo e começam a desejar que esse amigo
tem a sua realidade transformada. Mas como transformar a realidade de um paralítico? Como transformar a realidade de alguém? Eu estou muito feliz por estar aqui, porque eu amo falar para líderes, para pastores. Por quê? Porque vocês são literalmente provocadores de milagres. Vocês têm o uso da palavra poderosa que ativa pessoas. Pessoas que às vezes chegam arrebentadas, às vezes drogadas, às vezes desiludidas, às vezes pensando até em tirar a própria vida. E vocês liberam uma palavra que vai ao encontro daquela pessoa e se choca com a sua realidade. E ela começa a perceber que há esperança em Jesus, porque ela foi ativada por um provocador de milagres. Líderes, por natureza, são provocadores de milagres. Se nós discernirmos isso, você vai andar na convicção de que eu fui chamado, o meu ministério é provocar milagres, é ajudar pessoas a gerar um ambiente favorável para o agir de Deus. Isso não é nenhuma vaidade, nenhuma arrogância, isso está em concordância com a palavra. Eu e você somos provocadores de milagres. Mas como que eu posso provocar milagres? Eu quero compartilhar 33 chaves. Eu falo 33, mas logo que não é 33. Primeira chave: clareza de objetivo. Repita assim comigo: eu preciso ter uma visão clara daquilo que eu quero, de onde eu quero chegar. Agora você pode imaginar esses 4 amigos olhando para a realidade daquele paralítico. E obviamente eles já tinham uma clareza de ideia, eles já tinham uma visão para aquela realidade de que ela seria transformada. Provavelmente todos eles já estavam vendo aquele homem andando, aquele homem curado, aquele homem transformado, tendo a sua realidade completamente mudada. Muitos de nós não conseguimos gerar um ambiente de transformação, não conseguimos ativar a vida das pessoas que estão debaixo da nossa liderança por falta de visão, por falta de clareza de objetivo. Não sabemos aonde queremos chegar, não sabemos para onde direcionar, mas todo líder, todo ministério, toda instituição, todo ser humano criado por Deus, ele precisa ser o portador de uma visão. Ele precisa portar uma visão. Agora você imagina um líder que não tem visão, um líder que não sabe aonde quer ir, não sabe para onde levar o seu povo. Você não pode reclamar daquilo que você não ensinou. Qual é a direção que Deus está dando? Deixa eu compartilhar algo que estava falando com meu amigo. Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa igreja, nosso ministério. Nós estamos num ambiente novo, num templo novo. O número de pessoas mais do que dobrou. Mas Deus gerou uma inconformidade no meu coração. Deus gerou uma inquietação no meu coração. E eu sentia muito forte da parte de Deus, como o Espírito estivesse dizendo: filho, tem muito mais, mas você está vivendo de gotas. Eu costumava dizer na igreja que nós éramos como um Boeing, um avião grande, poderoso, mas que está taxiando, tem tudo para ligar as turbinas e... Eu falei: irmãos, nós estamos caminhando na velocidade de um caramujo. Então Deus quer que a gente vá mais rápido e mais longe. E eu disse: irmãos, eu fiz uma reflexão. Então eu passei um tempo de reflexão para nós resetarmos o ministério e reestruturar. Refletir, resetar e reestruturar. Ou seja, nós vamos começar de novo. Nós somos uma igreja que tem células. Nós vamos acabar com todas as células para começar a célula de novo, do jeito que tem que ser. Quantos estão entendendo? Porque às vezes a gente pensa: meu Deus, se você não gerou uma cultura, porque a visão ela traz uma cultura, se você não gerar uma cultura adequada à sua visão, você vai ficar marcando passo. Eu servi na cavalaria,
E tinha um dos comandos que me irritava, porque você ficava ali um tempão, quando ele dizia, marcar, passo, aí você ficava. Temos militares aqui? Alguém serviu aqui? Não tem esse comando, marcar passo? É um comando onde você gasta energia, você gasta o tempo, mas você não vai para lugar nenhum. Quem olha, pois, o pessoal está se movendo, mas não sai do lugar. Se você não tiver clareza de visão, você vai ficar marcando passo. Eu olho para esse texto e penso que essas pessoas, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma clareza muito bem daquilo que ela queria, assim como o cego Bartimeu, que também provocou o milagre. A mulher do fluxo de sangue provocou o milagre quando ela toca na orla do manto de Jesus sem pedir licença. E ela recebe o milagre, mas ela tinha uma clareza: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Mas ela tinha uma multidão para enfrentar, assim como Bartimeu também tinha. E a multidão dizia, cala a boca, ele não vai te ouvir. E Bartimeu sabia muito bem o que queria, ele sabia o que Jesus poderia fazer. Enquanto as pessoas mandavam calar a boca, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que aqueles que o mandavam calar tiveram que chamá-lo para se apresentar a Jesus, porque antes de ser curado, ele já tinha visto a cura. Sabe, amados, ter clareza de visão significa você visitar o seu futuro. Se Deus te perguntar assim, aonde você quer chegar agora? Onde você quer que eu te leve? Aí você, deixa eu pensar, será que já está desenhado? Será que já está escrito? Será que você já consegue ver? Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Como imaginou na sua alma, assim é. Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Clareza de visão. É interessante, eu estava vendo algumas frases sobre clareza de visão. Alguém disse assim, se você não tem uma visão para o futuro, então seu futuro é ameaçado de ser uma repetição do passado. Oprah Winfrey, essa é famosa, uma apresentadora muito famosa. Crie a melhor e a mais grandiosa visão possível para a sua vida, porque você se torna aquilo que você acredita. O grande Helen Keller, que escreveu a Bíblia, tinha razão, disse assim, a pior tragédia da vida é você ter vista, mas não ter visão. Bill Hybels disse, a visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Sabe, amados, o Jesus de cada um de vocês é o mesmo Jesus. O Jesus das igrejas evangélicas, eu acredito, as igrejas sérias, é o mesmo Jesus. Mas as pessoas vão atrás de Jesus impulsionadas pela visão, certo? Quanto mais clara a sua visão for, mais pessoas você vai atrair. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu olho para esses homens que conseguiram discernir isso. Meu amigo está paralítico. Ok. E agora? Já sabemos o que queremos. Como vamos fazer? Segunda chave, simplifique o processo. Simplifique o processo. Quanto mais simples o processo for, mais fácil será de executar. Simplicidade não significa facilidade, mas significa que você está tornando claro aquilo que você quer. Aquilo que você não consegue resumir em uma frase, uma equação, está complicado. Mas quando você consegue pegar a sua visão e dizer, irmãos, olha, nós estamos caminhando para tal direção e nós vamos fazer assim, assim e assim. Porque o povo muitas vezes quer fazer, mas o povo não sabe o que fazer. Porque está muito complicado, está muito indefinido, ou está muito nebuloso, não está escrito, como diz a palavra, escreve a visão até para quem passar correndo. Isso foi a invenção do outdoor, né? Possa ler, então escreve em letras gigantes, o cara passar correndo, ele sabe do que se trata, ele sabe para onde estamos caminhando. Então, para onde você está indo? Como é que você vai?
olha, é o seguinte, nós vamos pegar uma maca, vamos colocar o nosso amigo na maca, eu pego numa ponta, fulano pega na outra, ciclano naquela, e nós vamos caminhando em direção a Jesus, porque toda visão, ela converge para Jesus. A mulher do fluxo de sangue caminhou em direção a Jesus, Bartimeu caminhou em direção a Jesus, os 4 estavam caminhando em direção a Jesus. Nenhuma visão que não converja para Jesus não vale a pena, não é de Jesus, porque o começo, o meio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. A sua visão começa em Jesus, termina em Jesus. Se a visão não leva as pessoas para Jesus, é um delírio, não é de Deus. Deus sempre nos dá uma visão, para que sejamos um instrumento de levar pessoas a Jesus. Toda visão de Deus converte em Jesus, aponta para Jesus. E Jesus, enquanto no ministério terreno era simplicidade em pessoa, além de humilde, ele era simples. Jesus é tão simples que aceitou até palpite para fazer milagre. É verdade. Um dia um centurião pediu para chamar Jesus, para curar o seu servo. Você lembra dessa história? Aí Jesus disse assim: eu vou na tua casa. Aí ele: Senhor, não sou digno de receber na minha casa. Abre parêntese, eu tenho uma ideia mais simples. O senhor não vai nem perder tempo indo lá. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo esse aqui vai, ele vai. Eu digo aquele vem, ele vem. Então libera só uma palavra e o meu servo será curado. Se Jesus fosse um cara arrogante, metido, ele dizia assim: vem cá, quem está precisando de milagre aqui? Tu quer me ensinar a fazer milagre? Mas Jesus comentou com os discípulos: uau, nunca vi tamanha fé. É como se ele tivesse dito: gostei da ideia deles, gostei desse negócio. Ficou mais simples, então pode ir que teu servo está curado. Simplicidade. Como diz o Tales, viver é fácil demais, a gente aqui complica tudo. Simplifique, elabore uma sentença, uma frase, para que as pessoas possam absorver a visão. Como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos fazer? Como eu disse, há muitos anos eu estou apaixonado pela visão celular, e eu implantei na igreja, mas a coisa ficou assim acabou virando mais um culto no lar, uma reunião de irmãos. A coisa ia acontecendo, como diz aquele louvor, deixa acontecer naturalmente. Mas a conversa acontecia tão naturalmente que o sobrenatural não acontecia. Quantos estão entendendo? Então eu entendi, peraí, eu falhei na hora de instruí-los. Então nós vamos resetar para reestruturar. Então vamos começar de novo, agora de forma clara, objetiva e simples. Líderes, simplifique o processo. Como é que vai levar? Bom, eu estou pensando aqui numa fórmula. Nós vamos inventar alguma coisa para levar esse amigo aqui, até porque ele é um pouco pesado e tal. Não. Vocês conhecem maca? Conhecem. Quem tem maca? Eu tenho. Traz lá a maca. Um pega aqui, outro ali, outro lá, outro aqui, e a gente leva. Mas para que isso aconteça, o líder precisa promover a concordância. Terceira chave: promova a concordância. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Agora imagina, um puxa para a direita, outro para a esquerda, um para frente, outro para trás. Aí acontece igual alguns memes aí de maqueiros, que quando vão pegar o jogador, um pega a maca assim, aqui é o fim da maca, o cara pega aqui, aí coloca o traseiro na cara do jogador, ou vai tentar levantar a maca e não consegue, porque eles não entraram em concordância. Eles simplesmente foram, mas não estavam de acordo, não estava combinado. Eles não estavam em sintonia. Sabe, é muito importante, irmãos, porque a Bíblia fala sobre a oração em concordância. Jesus está na concordância onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. O Salmo 33 fala da concordância: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união.
O irmão falou do monte aqui, que desce as águas. Então ali no pé do monte há um florescer por causa das águas que passam por ali. Mas é preciso ter concordância. O reino dividido não prevalece. Então nós líderes somos promotores dessa concordância. E é muito poderoso porque a concordância, ela acaba gerando uma coisa maravilhosa chamada sinergia. Levítico 26:8 diz algo sobre concordância e sinergia. 5 de vós perseguirão 100. Levítico 26:8. E 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo que 5 de vós perseguirão a 100. Isso significa cada um mata 20. Mas ele diz 100 de vós perseguirão 10.000. Isso significa que cada um derrubará 100. Ou seja, 5, 20 por 1. 100 por 1. Como é que é isso? A sinergia, ela não apenas soma a força de um com a força do outro, ela multiplica. Eu conto uma experiência de sinergia aqui no livro. Fizeram uma pesquisa com 2 cavalos muito parecidos, e um cavalo puxou 4 toneladas. O cavalo puxou 4 toneladas. O outro cavalo do mesmo porte, 4 toneladas, um pouquinho, uns quilos a mais. Colocaram os 2 cavalos juntos. Aí você pensaria, bom, 4 mais 4, 8. Julgando o ânimo, um incentivando o outro, vamos dar que dá 10. Sabe quanto eles conseguiram puxar juntos? 20 toneladas. Cada um conseguia puxar 4, sozinho. Os 2 juntos puxaram 20 toneladas. Qual o nome disso? Sinergia. Aonde a sinergia acontece? Na concordância. Então quando os 4 entraram em concordância para ir em direção a mudar a realidade daquele paralítico, quando eles entraram em concordância, as suas forças se multiplicavam. Isso se chama sinergia. É algo muito, 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 muito poderoso. Aleluia. Interessante que a Torre de Babel fluiu de vento em popa, porque apesar de ser um projeto que não tinha nada a ver com Deus, eles tinham muita concordância. Eles falavam a mesma língua. O ministério é marcado por uma cultura onde todos falam a mesma língua. Existe uma linguagem ministerial em cada ministério. Um dia eu dei uma oportunidade para um jovem ministrar na igreja. Ele era seminarista. E a nossa igreja era hiper X mega power tradicional. A igreja é tão tradicional que se você não entrasse com um casaco espiritual, tu pegava uma pneumonia espiritual, de tão fria que era a igreja. E eu sou batista. E aí ele assumiu o púlpito no domingo de manhã. A primeira coisa que ele disse: irmãos, o melhor de Deus não está por vir. E a gente estava declarando constantemente: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Olha, o pastor falando: o melhor de Deus está por vir. Irmãos, o melhor de Deus está por vir. E ele assume o púlpito, primeira coisa: o melhor de Deus não está por vir. Ele já veio. É Jesus. Uau! Descobriu a pólvora. Pregou. E aí depois eu assumi: irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nunca sentiu o que Deus tem preparado para nós. Isso está no porvir. Paulo, sem carne não sabe, sem espírito e não sabe, ele viu coisas inefáveis que está por vir. E o Jesus que veio, ele voltará. Jesus voltará. Logo, Jesus está por vir.
O melhor de Deus está por vir. Se você entende, você pode aplaudir o Todo-Poderoso. Aleluia. Você ainda vai viver os seus melhores dias. Se o inimigo tem colocado um ponto final no seu ministério, Deus está dizendo: ei, eu coloco mais 2, eu estou botando uma reticência aí, porque muita coisa boa ainda vai acontecer, porque eu quero te levar mais rápido e mais longe, mais rápido e mais longe. Então ajusta a casa, entra em concordância, torna simples o processo e torna clara a visão, para que todos entendam qual é a visão, em nome de Jesus. Estamos juntos? E aí, irmãos, esses homens chegaram aonde Jesus estava. Só que quando eles chegaram lá, eles se depararam com uma multidão. Tinha gente na janela, gente na porta, não dava para entrar. É interessante que esses 4, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu, também encararam uma multidão. Mas eles não desistiram em meio à multidão. Por quê? Porque você foi tirado da multidão para levar o teu povo além da multidão. Você está aqui ou não? Você foi tirado da multidão para levar o teu povo no nível acima da multidão. Se você entende, diga glória a Deus. Então eles olharam aquela multidão e pensaram: uau, e agora? Eles poderiam chegar para aquele paralítico, meu apóstolo, e dizer assim: tentamos, trouxemos até aqui, agora a gente vai ter que esperar esse pessoal ir embora ou voltar outro dia. Vou tentar falar com Jesus para ver se ele abandona a multidão e vem aqui te curar. Mas fizemos o que podíamos fazer. É nessa hora que Deus diz assim: um pouco mais. Vira a chave, força de vontade. Força de vontade. Você quer gerar uma atmosfera para o agir de Deus? Vá além. Um pouquinho mais de força, um pouco mais de suor. Quando todos estão desistindo, é aí que você continua. Quando as pessoas estão dizendo não dá mais, é aí que você dá outro passo. Dá sim, dá sim. Nós vamos além. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo, as pessoas estão indo embora, tem gente desistindo, mas nós não vamos desistir. Nós não somos daqueles que recuam, porque eu não abri mão da promessa, eu continuo acreditando. Então, se eu vim até aqui, eu vou me esforçar um pouco mais. Sabe, assim, um pouco mais que te alinha ao teu destino. Você lembra quando o servo de Abraão, ele foi buscar uma noiva ou uma mulher para o seu filho Isaac? Ele fez uma oração ousada, ele disse: Senhor, ele não sabia como escolher, ele não sabia se ele iria acertar, mas ele sabia que Deus sabia. Então ele disse: Senhor, a jovem que eu pedi água, e dê água para os meus camelos, para os camelos de Abraão. Essa é a resposta. E ele chega num lugar cheio de jovens pegando água. Ele viu uma linda jovem e percebeu: deve ser aquela. Se aproximou dela e disse: jovem, você pode me dar um pouco d'água? Oh, meu senhor, pois não? Por favor, traga os seus camelos também, porque eu vou dar água para os seus camelos. Agora você sabe que camelo bebe muita água. Imagina por baixo que cada um tivesse ali com 20 litros no estômago para encher de água. 20 litros de água. Eu falei estômago, mas eu não sei onde eles botam tanta água. E aí imagina, vezes 10, 200 litros. Numa caçamba, tirando água do poço, 200 litros. É muita água ou não? É. Ela poderia fazer só aquilo que ela foi pedida para fazer. Mas a chave da excelência está exatamente nesse um pouco mais. Você oferece um pouco mais do que foi pedido. Você vai uma milha a mais, porque Jesus disse assim: ó, se te pedir para caminhar uma milha, então faz um pouco mais, caminha 2. Parece-me que era uma prerrogativa dos soldados romanos exigirem que qualquer cidadão era obrigado a caminhar os seus artefatos por uma milha. Aí Jesus disse: se te pedirem para caminhar uma milha, vai 2.
Faz um pouco mais. Apertou a mão, dá um sorriso. Dê um sorriso, olha nos olhos. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? É esse um pouco mais. É quando você pensa em desistir, você fala, não, eu vou caminhar um pouco mais. Fizeram uma entrevista, irmãos, com aqueles índios de uma tribo norte-americana que faziam a dança da chuva. Aí foram entrevistar o chefe da tribo. Entrevistaram o chefe da tribo. Chefe, qual é o segredo da dança da chuva? O chefe: segredo, dança da chuva. Mim dança até chover. Enquanto não chover, mim não para de dançar. Meu irmão, dança. Vai dançando até chover. Mas não choveu ainda, dança um pouco mais. Dança um pouco mais, porque o milagre vai acontecer. Aplauda ao Todo-Poderoso, aleluia. Não aconteceu, dança um pouco mais. Imagine Elias, vai ver se está chovendo. Vê se vem chuva. Uma vez, nada. Duas, nada. 3, 7 vezes. Só uma pequena nuvem. Pronto, é o sinal. Manda Acabe se preparar, porque vem chuva grossa. Dança um pouco mais. Caminha um pouco mais. As pessoas estão olhando para você e pensando, agora ele vai desistir. Aí é que você se levanta e diz, não, ainda tem muita lenha para queimar. Aleluia. Sábado eu completei 55 anos. Talvez você diga, poxa, nem parece, é verdade. 55 anos. Então eu já vivi 55 anos. Eu não creio que vou viver mais 50 anos. A não ser que haja uma revolução aí na medicina e tal. Mas eu não creio. Então eu disse, irmãos, eu tenho mais passado do que futuro aqui na terra. Mas eu creio, eu vou completar agora 19 anos no primeiro ministério, primeiro e único, 19 anos. Eu já estou me programando para passar o bastão. Eu penso assim, talvez quando eu completar uns 30 anos. Então só falta mais 11, né? Eu pensei, eu creio que nesses 11 anos Deus vai fazer muito mais do que fez nos 19. Uma pesquisa norte-americana revelou que é nos 60 anos que você está no auge da sua produção. No auge. Então talvez você pense assim, eu já estou 60. Tem uns novos de mente velha, né? Eu já estou com 50. Já estou pensando. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falei em passar o bastão, não é botar um chinelo e ficar sentado, não. Eu quero ser um conferencista requisitado. Vamos chamar o pastor Lima. Escreveu mais de 20 livros. Esse aqui é o primeiro, é a segunda edição. A primeira já foi, estou na segunda. Deus já me deu vários outros que estão na minha alma, que eu vou jogar para fora em nome de Jesus. Vamos chamar o pastor, vai ter uma conferência tal. O pastor Lima vai vir aqui. Eu coloquei um dos meus pedidos para Deus, vou revelar para vocês. Eu vou viajar de classe, de primeira classe, e não vou pagar a passagem. Um dia uma igreja vai me chamar em outro lugar longe, tem que ir de avião no exterior, porque aqui de nacional não tem voo de primeira classe, né? E aí eu vou pegar a passagem, quando eu for olhar a reserva, first class. Como assim? Eu coloquei diante de Deus. Aí você pensa, pastor, isso é bobeira, arrogância? Não, querido, é só um mimo. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quantos estão entendendo? Então, enquanto não chove, eu danço. Porque quando a chuva chegar, as pessoas vão me flagrar como? Dançando. Sabe por que choveu? Porque ele estava dançando. Estamos aqui ou não? Isso é muito, muito, muito poderoso. Eu e você não podemos desistir, não podemos parar. Muhammad Ali disse o seguinte: a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade.
Recentemente estava passando um vídeo do Mike Tyson. Mike Tyson foi uma máquina de nocaute. E ele falava da intensidade do treino, de como ele entrava com garra, com força de vontade. Ou seja, é exatamente uma definição de força de vontade. É mais do que o esforço que se manifesta em uma série de ações ligadas a um objetivo. É a capacidade de fazer escolhas conscientes que guiam você em direção às metas importantes do seu dia a dia. É ir além da dificuldade. Espera aí, tem uma multidão, tem gente abarrotando a casa, não dá para levar esse camarada até Jesus, mas espera aí. A força de vontade vai fazer com que você seja uma pessoa disruptiva. Você vai viver o inédito. Quantas pessoas levaram um paralítico por cima da casa? Além desses 4, quem mais? Ninguém. Você sabe que antes da mulher do fluxo de sangue tocar na orla de Jesus, ninguém tinha sido curado dessa maneira? Quantos ganharam o milagre no grito? Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ganhou no grito, a multidão: cala a boca. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí esse cara está gritando, ganhou no grito. Jesus: manda chamar esse escandaloso. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, eu quero retornar a ver. E a mulher do fluxo de sangue, uma multidão, ela tornaria cada pessoa que tocasse cerimonialmente impura. Era um perigo, que ela poderia ser apedrejada. Ela possuía uma menstruação irregular. Mesmo assim ela dizia: se tão somente eu tocar, eu já estou vendo a cura. Quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Quando todos poderiam desistir, ela perseverou. Ela reuniu as últimas forças para chegar até Jesus e tocar, provavelmente no seu talite, numa das franjas do cordão dele. Você está aqui ou não? Amém ou não amém? Talvez você tenha vindo aqui meio desanimado. Talvez você não está vendo o resultado. Talvez você até pensou, como foi dito aqui, em jogar a toalha. E Deus está falando assim: eu vou te levar mais rápido e mais longe. Mais rápido e mais longe. Não é tempo de parar. Você não está autorizado a recuar. Você não está autorizado a desistir. Ah, mas eu já batalhei muito. Ainda há mais. Ainda tem força aí dentro. Ainda tem força aí dentro. Então essa hora que você ativa, em nome de Jesus, a força de vontade. Quantos estão comigo, digam amém. 2 Pedro 1,10 diz: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes completados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Lucas 13:24, ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Colossenses 1:29, e para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. O que Deus disse para Josué quando Moisés morreu: esforça-te. A gente tem que suar a camisa. Irmãos, eu estou vivendo um bom momento ministerial. O apóstolo Kadosh é testemunha. Eu podia continuar vivendo assim até jubilar, mas eu entendi que Deus disse ao meu coração: filho, o bom é inimigo do melhor. Mas para você viver o melhor e romper com o bom, você vai ter que arregaçar as mangas. Então nós vamos começar tudo de novo. Vamos iniciar a escola de líderes para implementar de novo a visão de uma igreja em células. Isso não tem nada a ver com denominação, mas a visão de uma igreja em célula, como deveria ser
implantado. Isso dá trabalho. Você tem que supervisionar. Você tem que formar líderes. Então, se a Bíblia diz que não será aqui o vosso descanso, eu quero dizer o seguinte: força de vontade tem a ver com arregaçar as mangas e fazer o que você pode fazer, porque Deus não vai fazer o que você pode fazer. Aqueles homens subiram, provavelmente aquela casa deveria ter uma escada lateral, porque é muito comum até hoje, quando a casa está esperando um filho se casar. Nós vimos isso lá na palavra de um dos guias. Ele nos mostrou as casas assim, numa região até de árabes. Ele está vendo aquela casa lá, ó, aquela casa ali tem solteiro naquela casa, porque já estava programado um acesso para promover um segundo andar na casa. Não estou afirmando que esse seja o caso, mas pode ser o caso. Então imagina que aqueles homens subiram por essa escada lateral, levando aquele leproso, aquele paralítico, e amarraram cordas para descê-lo junto com a maca. Aqui eu aprendo algo muito, muito, muito poderoso. O que? É essa chave, você provocar a oportunidade. Para você gerar um ambiente favorável para o agir de Deus, você precisa provocar a oportunidade. Porque existem oportunidades que só vão aparecer na sua vida se você provocá-las. O que eles fizeram? Colocaram um paralítico diante daquele que poderia curá-lo. Eles foram até onde eles poderiam ir. Mais do que isso, facilitar mais do que isso para Jesus curar é impossível. Nós o trouxemos até aqui, não nos intimidamos com a multidão, levamos esse camarada para cima do telhado, destelhamos a casa sem a autorização do dono, não é? E descemos o paralítico com cordas amarrada na maca. Agora ele está diante de Jesus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: Jesus, tudo que a gente podia fazer, nós fizemos. Agora a bola está na marca do pênalti. O goleiro está dormindo. É só o senhor chutar. Quantos entenderam? Às vezes a gente tem uma visão muito romântica de milagre e não tem a percepção de que muitas vezes o milagre é uma parceria do natural com o sobrenatural. É a resposta de Deus à atuação. Ou seja, buscar-me-eis e me achareis. De quem é a ação? Nossa. De quem é a reação? De Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. De quem é a ação? Nossa. E eu vos aliviarei. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então as nossas atitudes, as nossas ações são provocativas para a resposta sobrenatural de Deus. Então aonde você pode provocar, você provoca. Olha, o texto não diz que Jesus estava com vontade de curar Bartimeu, mas ele ganhou no grito: Jesus, Jesus, Jesus. Igual aquela outra mulher que tinha a filhinha endemoniada, e Jesus disse: não é lícito dar comida dos filhos aos cães, aos cachorrinhos. Senhor, mas nós temos comido as migalhas que caem da mesa. Jesus, ele lançou uma linguagem para aquela mulher que ela entendeu, e ela respondeu numa altura de humildade, crendo em quem Jesus era. E os discípulos: Senhor, libera ela logo, libera, manda essa mulher embora. Mas Jesus gostou do que ouviu. Ou seja, ele foi, no melhor sentido da palavra, provocado. Imagina Jesus caminhando e uma multidão apertando Jesus, tocando em Jesus, e de repente Jesus para. Quem me tocou?
Aí Pedro: como assim, Senhor? Quem te tocou? Está todo mundo te apertando, todo mundo tocando no Senhor. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Só faltou Jesus dizer assim: alguém roubou o milagre. Alguém roubou o milagre. Quem foi? E a mulher estava ali tremendo e tremendo, porque ela sabia o que tinha acontecido. Até que ela revelou: fui eu, Jesus. Eu imagino ela dizendo: foram 12 anos de tentativas frustradas, indo de mal a pior, de médico após médico, me expondo e nada. Mas um dia, Senhor, eu ouvi falar de Ti, e eu coloquei no meu coração, na minha mente, que se tão somente eu tocasse na orla do Teu manto, eu seria curada. E quando eu toquei, Senhor, eu fui curada. Uau! Mas agora ela estava enrascada, porque todo mundo ouviu a confissão dela. Sabe, segundo a tradição, só a filha tinha autorização para tocar no sacerdote nos dias vermelhos. E Jesus poderia chamar aquela mulher de qualquer coisa, mas Ele chamou de quê? Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Ser curado desse teu mal. Quando Jesus fala filha, Ele está dizendo: olha, ninguém vai apedrejá-la, ok? Filha, vá em paz, vá em paz. Mas ela provocou o milagre. Nós estávamos em um de nossos retiros espirituais, lá em Cachoeira de Macacu. O apóstolo já ministrou algumas ocasiões lá. E teve um de irmãos que estava chovendo muito mesmo. É o encontro com Deus. A gente chama de RIA, Retiro de Impacto Espiritual. E aí estávamos lá no encontro, e tem um momento externo. Amém? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Então, para fazer aquele momento externo, não podia ter chuva. Aí chegou um irmãozinho lá e falou: pastor, e agora? Como é que a gente vai fazer? Qual é o plano B? Eu falei: irmão, não tem plano B. Como assim? Vai parar de chover. Passou uns 5 minutos, voltou ele de novo: pastor, o que a gente vai fazer? Eu falei: o que você está falando, meu irmão? Da chuva, pastor. Como é que a gente vai fazer um momento tal? Eu falei: querido, por favor, a chuva vai parar. Não, como é que eu usei uma expressão tipo assim, não, para não querer abalar a minha fé, algo parecido. A chuva vai parar. E aí ele saiu. Eu falei: Deus, assim como Moisés disse que o Senhor ia dar o livramento, eu disse que a chuva vai parar. Eu sei que o Senhor pode parar essa chuva. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por esse milagre. Amém. E eu estava na última ministração para esse momento externo. Tinha uma porta assim, igual aquela ali aberta, só que de madeira. Irmãos, vamos orar. A chuva estava: Senhor Deus, muito obrigado. E eu disse amém. Quando eu disse amém, eu abri os olhos e olhei direto para a porta. Irmãos, a chuva tinha parado. A chuva parou. Agora nós vamos sair, cada um acompanha o seu monitor. Eles saíram, fizemos um momento. Quando entramos 5 minutos depois, começou a chover de novo. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o meu Deus, é o teu Deus. Deus continua respondendo a orações. Deus continua respondendo a provocações. Entenda no bom sentido, em nome de Jesus. Não é petulância, não é dizer: você está dizendo que eu vou colocar Deus na parede. Não, eu estou dizendo que eu vou virar a última chave para fechar essa palavra, porque o Senhor precisa ver a tua fé. O texto diz que Jesus não viu a fé do paralítico. Eles provocaram um milagre, colocaram o paralítico na cena do milagre. Eu imagino quando Jesus olha para cima, e diz o texto, nós lemos com todas as letras, vendo a fé deles.
Eles não fizeram confiantes na sua autoestima. Não fizeram confiantes em uma reputação. Não, eu tenho reputação. Se eu tenho reputação diante de ti, Deus, não é reputação. Eles fizeram aquilo porque a fé é a cereja do bolo. Sabe, eles colocaram a cerejinha e Jesus olhou a fé e gostei. Perdoados estão os teus pecados. Para provocar os religiosos, porque só Deus perdoa pecado. Perdoados estão os teus pecados. Os religiosos, blasfêmia, herege e tal. E Jesus, conhecendo o intuito do coração, o que é mais fácil dizer para ele? Perdoados estão os seus pecados, ou toma a tua cama e vá para a tua casa? Para vocês saberem que o Filho do Homem também perdoa pecados e tem autoridade. A ti eu te digo, levanta, toma a tua maca e vai para casa. O milagre aconteceu porque Jesus encontrou fé. Você tem fé para provocar a circunstância? Você tem fé para dizer, irmãos, a visão é essa, nós vamos para tal lugar? Você tem fé para gerar uma cultura onde todos falem a mesma linguagem? Se você está dizendo o melhor de Deus ainda está por vir, cada irmão que sair dessa casa vai dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. Irmão, nós vamos alcançar isso, nós vamos alcançar aquilo. Olha, irmãos, o projeto é esse, olha aqui a maquete. O templo vai ser aqui por cima, nós vamos levar por cima aqui até lá na frente. Vai ser um espaço assim, tal. O pastor está viajando. Não, eu não estou viajando, eu estou visitando o futuro. Eu estou visitando o meu futuro. Aleluia. Provocadores de milagres visitam o futuro. E Deus está te chamando para você visitar o teu futuro. Chega de se impressionar pela vista. Chega de se impressionar com aquilo que os teus olhos estão vendo. Está na hora de você fechar os olhos e, Senhor, posso ver. Eu posso ver. Eu posso ver. E aí você, visão é exatamente isso, a capacidade de você visitar o futuro. Você aprecia, uau, que lindo. E aí você volta para curtir a jornada. Cada etapa da jornada se torna poderosa quando você sabe o destino, quando você sabe para onde está indo, quando está ardendo no teu coração e você não está caminhando nessa direção. É como Neemias quando foi resgatar o seu povo diante de corrupção, diante de exploração, diante das mazelas. Desce daí, Neemias, desce daí. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu não posso parar para atender vocês. Tem coisas mais importantes. Líderes, nós vamos chegar mais rápido e mais longe. Mais rápido e mais longe. Mais rápido e mais longe. Vocês foram chamados para transformar a realidade em volta de vocês. O bispo aqui conhece Belford Roxo. É uma das cidades com o IDH mais baixo. Mas Deus tem arrancado água da rocha lá. E sabe, eu estou sonhando com o terceiro templo. O segundo nem está cheio, mas eu estou sonhando com o terceiro. Assim como Israel espera o terceiro templo, antes de Jesus voltar, eu espero ver o terceiro templo lá da Pibane. E eu tenho falado isso para meus líderes. Daqui a pouco nós vamos ter um problema aqui de espaço. Vamos ter que fazer 2 cultos, 3 cultos, até irmos para um espaço maior. Às vezes alguém pode olhar assim, mas espera aí. Às vezes sobra cadeira, às vezes. Mas eu já posso ver o terceiro templo. Às vezes a circunstância diz, mas espera aí, será que dá? Será? Não é na minha força. A fé, Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não posso provocar milagres sem fé. E deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Existem pessoas que vão fluir na tua fé
que é isso, pastor? Existem pessoas que não vão ter fé o suficiente, mas vão obedecer, porque existem milagres que você só precisa de obedecer. Me fala de Ezequiel 37, vale de ossos secos. E profetizei segundo a minha fé. Não, profetizei segundo me fora ordenado. Naamã, vamos mergulhar nesse rio aí. Ele devia estar naquela parte lamenta lá, barrenta lá da Jordânia, lá, a fronteira com a Jordânia. Vou mergulhar aqui. Meus rios lá da minha terra são melhores. Meu Senhor, se ele pedisse coisa difícil, o Senhor não faria? Ou seja, que custa obedecer 7 mergulhinhos? E ele não foi curado porque teve fé, ele foi curado porque obedeceu. Na pesca maravilhosa, Jesus disse assim: vamos mais profundo, lança a rede. Pedro: Senhor, tentamos pescar a noite inteira, não pegamos nada. Todavia, conforme a sua palavra. Meu amado, se está na palavra, flua na palavra, porque a tua fé, uau, as pessoas vão olhar: meu Deus, ele crê no que fala. Eu não lembro qual foi o grande pregador que o camarada era ateu e ia ver a mensagem do pregador. Alguém lembra desse nome dele? E aí, mas o que você está fazendo aqui? Você se diz ateu? Eu nunca ouvi alguém falar com tanta fé como ele fala. Eu não creio em Deus, mas ele fala com tanta fé que está me impactando. Tem gente que vai fluir na tua fé. Rapaz, ele está falando mesmo, ele acredita mesmo. Acredito. Na tua fé vão fluir. E aquilo que era exceção vai virar um protocolo. Um dia os discípulos, cheios de medo, estão vendo Jesus andando sobre as águas. Eles estão com medo. Oh meu Deus, um fantasma. Pedro já sabia o macete. Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá. Aí Jesus: vem. Sabe, eu costumo dizer que Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Porque Jesus disse: vem. Ele era tudo o que eu precisava. Eu imagino a trilha musical. E Pedro: eu estou andando sobre a tua palavra. Você vai andar sobre a palavra, você vai provocar milagres, porque tem fé aí, tem fé aí. Se você crê nisso, fique de pé, aplauda esse Deus todo-poderoso. A fé aí, querido, para ativar pessoas, para provocar milagres. Eu estou falando com provocadores de milagres. O ambiente que você frequenta não será mais o mesmo. Aleluia. Aleluia. Está vindo um cara aí que provoca milagres. São os agitadores do mundo, são aqueles que carregam a palavra. Tem fogo neles, tem fogo aí. Há algo, tem um quê a mais. Tem algo aí poderoso. Aleluia. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa noite gostosa, pela liberdade, o privilégio de louvar, de bendizer. Obrigado por me encontrar aqui com esses provocadores de milagres, homens e mulheres que vão gerar um ambiente favorável para o teu agir, que vão preparar o ambiente para que o Senhor dê um comando, para que o milagre aconteça. Aleluia, 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 aleluia. Ativadores, Pai, são ativadores. Ativadores que carregam uma verdade poderosa para transformar a realidade de vidas, realidade de geografia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
te louvo, agradecido. No nome que é sobre todo nome. Então, renova, Senhor, esse que estava pensando em desistir. Fortalece esse que estava fraquejando. Renova a esperança. Ainda vem muita coisa boa aí. Ainda tem muita lenha para queimar. Ainda vem muita coisa boa aí. Talvez como Elias você esteja dizendo: não, acabou meus dias, eu vou entrar numa caverna. E Deus está dizendo para você: que fazes aqui? Você está fazendo aqui? A minha obra não acabou. Volta lá. Você ainda vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Você ainda vai ungir um rei. Você ainda tem muitas vidas para tocar. Então volta. Continua. É tempo de arregaçar as mangas e começar de novo. Novos níveis, novas estações, um tempo novo de conquista, de refrigério, de liberar a palavra de vida. Assim diz o Senhor, porque está na palavra, porque você crê, porque o Senhor é contigo. Abre a tua boca, não se cale. A sua voz vai ser usada por Deus para ativar vidas, para levantar vidas, para curar enfermos, para levantar o caído, para fazer relacionamentos desfeitos, para renovar a esperança. Em nome de Jesus, quero convidar você a orar, a falar ao Senhor agora, a compartilhar com Ele. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Coloque a sua questão diante dEle.